bem. Olá, turma da quinta fase da EJA, Educação de Jovens e Adultos, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta. Convido vocês para a gente fazer uma caminhada aqui pela história. E, iniciando, vamos lá para o objeto de conhecimento da nossa aula. A aula de número 34 tem como objeto de conhecimento a Segunda Guerra Mundial e como detalhamento as fases do conflito. Muito bem, e é isso que a gente vai ver nessa aula. Vamos com calma aí, analisando cada etapa desse grande conflito aí que foi a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Vamos lá então? Muito bem, a Segunda Guerra Mundial, o mundo em conflito. Então, mais uma vez, nós vamos ter aí um conflito que vai envolver vários países do globo, não é isso? É a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ver então, né, o que foi a Segunda Guerra, certo? Vamos lá então? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais ocorrido entre os anos de 1939 e 1945. É considerado um dos mais sangrentos da humanidade, né? Por conta de tudo aquilo que a gente viu na questão de armamento, né? De novos equipamentos de guerra que vão ser fatais aí nesse sentido de acelerar e dar uma maior magnitude ao conflito. Muito bem, o conflito foi travado entre os aliados, que tinha aí como, né, os aliados eram formados pelo Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética, e mais ali os seus aliados. O eixo, formado pela Itália, pela Alemanha e o Japão e os seus simpatizantes, né, aqueles que também estavam ali como no satélite, né, desses grandes países aí. Muito bem. E aí então nós vamos, vendo aqui o que foi a Segunda Guerra, a gente vai trazer aí as causas dessa guerra, certo? Vamos lá? Muito bem. Então, a Segunda Guerra Mundial teve como causas, as principais causas, aí o totalitarismo europeu e as pretensões expansionistas e militaristas da Alemanha nazista. Vocês viram que o nazismo tinha como uma das suas características esse expansionismo, né? De agregar e conseguir conquistar novos territórios. Outra causa, a humilhação e a grave crise econômica vividas pela Alemanha como consequências dos termos do Tratado de Versalhes. A gente viu que no final da Segunda Guerra a Alemanha foi obrigada a assinar um tratado muito desfavorável a ela, que lhe deixou numa situação de periclitância, né? E isso gerou sérias crises internas que também desenvolveu no povo alemão esse sentimento, né, de nacionalismo. A chegada ao poder em 1933 da extrema-direita com o nazismo, trazendo severas críticas ao Tratado de Versalhes, defendendo a militarização da Alemanha e suas opiniões abertamente antissemitas. Falamos que o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha numa situação de humilhação, né? Ela não podia expandir o seu exército. Então, tudo isso, o nazismo vai fazer críticas a isso aí, vai criar um sentimento, né, nos alemães que é preciso sair dessa situação. Outra causa, a aclamação de Adolf Hitler como chanceler com poderes absolutos para governar os alemães e colocar em prática a formação do chamado espaço vital. Espaço vital é uma teoria desenvolvida de que é necessário, um país precisa de ter um espaço de sobrevivência ali, para ele poder plantar, né, ter a sua agricultura, ter minerais e tal. Só que o Adolf Hitler pega essa teoria do espaço vital e traz para a Alemanha, que a Alemanha precisa desse espaço, né? Então, ele vai desenvolver, vai trabalhar essa ideia no sentido de formação
de um império alemão, né, em território antes ocupado pelos germânicos. Ele vai dizer que é a introdução aí do Terceiro Reich. Muito bem. E aí a gente vai vendo como que tudo isso, né, levou a essa situação, né, do desenlace aí da Segunda Guerra. Muito bem. E nós podemos dizer o seguinte, que a senha, ou a sanha, né, expansionista de Hitler se deu em 3 momentos distintos. Primeiro, a invasão e anexação da Áustria em 1938, numa campanha para unificar os 2 países, em um evento conhecido como Anschluss, né? E o segundo, a anexação dos Sudetos e quase toda a Tchecoslováquia em 1939. E como terceiro ponto, a invasão da Polônia em 1º de setembro, apesar das advertências de ingleses e franceses na Conferência de Munique, né? Então, foi advertido Hitler que, se ele invadisse, né, a Polônia, eles declarariam guerra. Mas, mesmo assim, o Hitler pagou para ver. E, pagando para ver, aí nós vamos ter o desenlace aí da guerra. Então, a Inglaterra e França reagem à agressão à Polônia com uma declaração de guerra. E aí nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Então, oficialmente, a guerra começa aí nesse dia, né, no dia 1º de setembro, certo? Muito bem. Vamos, então, dar continuidade aí à nossa visão aqui e esse desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em fases. Os historiadores dividem aí em 3 fases, né? 3 fases distintas. Quais são essas fases? A primeira fase, que eles chamam de expansionismo alemão, que vai de 1939 a 1941. A segunda fase, que é a fase da recuperação dos aliados, que vai de 1942 até 1943. E a terceira fase é aquela que nós vamos ter aí a derrota do eixo, que vai de 1943 a 1945. Muito bem, agora nós vamos detalhar cada uma dessas fases, fazer um desenvolvimento de cada uma dessas fases. Presta atenção, vamos aí fazer as nossas anotações. Vamos lá, então. Então, a primeira fase é o expansionismo alemão, né, que vai de 1939 a 1941, período conhecido como Blitzkrieg, né? Isto é, guerra relâmpago, uma guerra rápida, uma tática de guerra em que Hitler avançou sobre os territórios europeus e invadiu, olha aí, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e a Noruega. Então ele vai expandindo aí o território, trazendo aquela ideia dele do espaço vital, não é isso? Em seguida, partiu em direção à França, à Romênia, à Grécia e à Iugoslávia. Veja aí que a sanha do Hitler não estava fácil. O homem queria mesmo realmente construir aí um grande império, não é isso? Por outro lado, o Japão começou sua investida no Sudeste Asiático, conquistando vários territórios que eram possessões francesas, britânicas e holandesas. Isso não vai agradar, né, o pessoal dos aliados. Além disso, os japoneses realizaram um ataque a Pearl Harbor, né, no Havaí, causando grande prejuízo aos norte-americanos. É porque o meu inglês não está ainda muito desenvolvido. Vamos lá. A Inglaterra foi violentamente bombardeada, mas resistiu. Então, vejam que a turma do eixo aí, né, o eixo está levando o negócio aí para dominar realmente o mundo, né, e derrotar os aliados. Vamos ver. Em 1940, Winston Churchill foi eleito primeiro-ministro da Inglaterra e iniciou a reação inglesa contra o ataque inimigo. Nós vamos ter aí agora uma reação mais forte da Inglaterra. Hitler, em 1941, preparou seu plano mais ousado, que é a Operação Barbarossa,
quebrando o acordo de não agressão assinado com a União Soviética. Então tinha um acordo de não agressão, Hitler vai quebrar o acordo e vai invadir aí a União Soviética. Então vamos ver depois, a gente vai detalhar, né, em outra aula cada um desses momentos. O ataque de Pearl Harbor e a invasão à União Soviética levaram os Estados Unidos e a União Soviética a entrarem na guerra. Então, até então, a União Soviética e os Estados Unidos não tinham ainda entrado diretamente na guerra. E esse ataque aí ao Havaí, né, na região do Havaí, que é um estado americano, faz os americanos entrar na guerra. Então, a primeira fase foi marcada pela supremacia das forças dos alemães e japoneses no conflito, né, chamado, que é o grupo do Eixo. Né? Mas encerrou-se com a derrota das tropas nazistas para a União Soviética. Então vamos ver aí, então nós temos aí, nesse momento, a gente vai fechar por aqui a primeira fase. Vamos então para a segunda fase da guerra. Segunda fase, que vai aí, que é a fase chamada recuperação dos aliados, que vai de 1942 até 1943, certo? Muito bem. Vamos então dar alguns pontos, né, dessa segunda fase. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, no confronto, né, deu aos ingleses e franceses um reforço extraordinário no enfrentamento dos ataques nazifascistas. Então você vê, se você tem como aliado os Estados Unidos e a União Soviética, no momento aí estava muito forte, né, eles vão então dar um reforço grande para os aliados. Depois, os aliados ganham reforços, muito bem, e iniciaram o contra-ataque, revertendo os avanços que o Eixo obteve na primeira fase. Vocês vimos, na primeira fase, o Eixo ampliou o seu espaço, e agora eles vão, então, começar a perder, né? O Eixo vai começar a perder esses espaços que vão ser ocupados aí pelos chamados aliados. Muito bem, vamos lá, continuando? A Alemanha teve que se dividir em dois frontes. No lado oriental, tinha que enfrentar a União Soviética. Do lado ocidental, as tropas americanas, inglesas e francesas. Então ficou difícil, né, para a Alemanha ter aí como enfrentar esses dois frontes, essas duas frentes de guerra, certo? Muito bem. O poder de guerra do Eixo começou a se inverter. A Alemanha é barrada pelos soviéticos na Batalha de Stalingrado e os japoneses após a derrota da Batalha de Midway. Também foram perdendo espaço na guerra e foram derrotados pouco a pouco pelos norte-americanos. Então nós estamos aí vendo como que se deu o que nós chamamos de segunda fase da guerra. E agora nós vamos passar para a terceira fase. Vamos lá? Terceira fase, que é a derrota do Eixo, que vai de 1943 a 1945. Como é que aconteceu aí a derrota do Eixo? Vamos lá? A cada dia, as tropas do Eixo iam perdendo mais e mais espaço na guerra. Então, os aliados iam ocupando os espaços antes ocupados pelo Eixo, certo? Muito bem. Os alemães objetivavam conquistar Moscou, Leningrado e Stalingrado, mas foram derrotados em Stalingrado, derrota que marcou a virada dos aliados. Então, essas duas batalhas é conhecido como a virada, né? O momento que os aliados começaram a vencer a guerra. Vamos lá? A Batalha de Stalingrado foi duríssima, deixando um saldo de mais de 1,5 milhão de mortos. Vejam lá como a coisa não era fácil, né? Certo? Depois, tivemos aí a Batalha de Kursk,
né, em 1943, foi importante também para selar a derrota dos alemães na União Soviética. Então aí os alemães estão arrasados e na União Soviética eles não têm mais como reagir, certo? Britânicos e americanos ampliaram seus esforços de guerra e em 1943 invadem a Sicília, né, lá na Itália, dando início à conquista da Itália. Vejam como que aí nós vamos ter os aliados tomando conta, né, do espaço da guerra. E agora nós vamos ver o dia D, né, como que se deu, o que foi o dia D da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Fases da Segunda Guerra Mundial. Terceira fase. Derrota do Eixo. 1943-1945. O dia 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D, quando tropas aliadas desembarcam na Normandia, norte da França. O Dia D foi uma operação que visou a reconquista da França, que estava sob domínio alemão desde 1940. Para esta operação foram mobilizados mais de 150 mil soldados que desembarcaram ao mesmo tempo em 5 praias da Normandia: Utah, Juno, Sword, Gold e Omaha. A cada dia a situação da Alemanha ficava mais desesperadora, o que se intensificou na virada de 1944 para 1945. Os alemães tentam sua última ofensiva na Batalha das Ardenas, objetivando retomar territórios da França e Bélgica. A campanha foi desastrosa para a Alemanha, o que deixou ainda mais enfraquecida. A campanha das Ardenas teve como consequência a perda de territórios na Polônia. Os soviéticos avançaram do rio Vístula para o rio Oder, aproximando-se da fronteira da Alemanha. Os soviéticos conseguiram avançar pelo leste europeu, conquistando territórios na Hungria, Budapeste e na Iugoslávia. Muito bem. Então, o dia D é um dia que foi fundamental, né, para que os aliados vencessem, né, a guerra, chegassem a dominar a guerra, a Segunda Guerra Mundial e derrotar os alemães, os japoneses, né, e os italianos, que eram os países que formavam o chamado Grupo do Eixo. Então, como nós vimos, a Segunda Guerra tinha 2 grupos distintos aí, os aliados e o Eixo, né? Então, o Eixo é liderado pela Alemanha, certo? Vamos, então, ver que o Brasil também participou, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele teve um papel importante na Segunda Guerra, que foi ali, né, na época Getúlio Vargas era o presidente, e, a princípio, né, ele não queria entrar na guerra, porque ele tinha uma certa simpatia aí pelo nazifascismo, mas ele, depois de um encontro com, né, o governo, o presidente americano, ele vai, então, entrar na guerra e vai ajudar os aliados. Vamos ver, então? Muito bem, ó, o governo de Getúlio Vargas, num primeiro momento, manteve-se neutro, né, apesar da simpatia que nutria pelo nazifascismo. Ele tinha uma tendência aí, né, de apoio mais para os alemães do que para os aliados. Porém, depois do encontro com o presidente norte-americano, na base aérea de Natal, Getúlio Vargas rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e declarou guerra ao Eixo. Então, mandou aí os nossos pracinhas, né, para a guerra lá na Europa. Então, o Brasil foi lá. Como é que se deu isso aí? Então, o Brasil criou o que nós chamamos de Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB, criada em 1944, e o Brasil enviou tropas para lutar contra os nazistas na Itália. Então, nós vamos ter aí a participação efetiva na guerra, né, dos brasileiros. Os brasileiros vão estar presentes fisicamente, né, porque eles vão estar lá lutando do lado dos aliados. Então, Getúlio Vargas rompe com a Alemanha e vai, então,
batalhar, lutar do lado dos aliados. Então, o Brasil vai, então, ter uma participação importante nesse processo, né? Porque, apesar de já estar ali a guerra quase no final, mas ainda existia muitos nazistas ali pela Europa, né? Então, foi importante o papel do Brasil nesse processo aí da guerra. Então, a gente vai ver como que os brasileiros participaram, atuaram na Segunda Guerra e tiveram um papel importante, fundamental nesse processo, tá? Vamos lá. Então, aí foi criada, né, já falamos, foi criada a FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, e o Brasil foi, então, aí enfrentar as tropas nazistas na Itália. O Brasil teve uma participação vitoriosa, mesmo que a Itália tivesse se rendido em 1943. Porém, apesar da rendição, os nazistas estavam ali presentes, né, no território italiano, e a presença do Brasil foi importante no processo de desmontar, né, e destruir ali o espaço dos nazistas presentes na Itália. Então, o Brasil fez a guerra principalmente na Itália, né? Muito bem. Então, a vitória mais conhecida do Brasil aí foi a conquista do chamado Monte Castelo, né? A FAB, ela teve papel fundamental, FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, teve papel fundamental na vitória contra os nazistas na Itália. Então, o Brasil, foi bom até, né, que o presidente americano viesse ao Brasil conversar com Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas tinha, né, uma certa tendência, dizem até que os alemães, foi falado que foi, né, colocado no fundo o navio brasileiro, então tudo isso aí gerou essa perspectiva da guerra e tal, do Brasil se aliar aí aos aliados, né, ao grupo dos aliados. Porém, não se sabe se isso é verdadeiro. Porém, tem existe esse fato aí de que isso aí levou Getúlio Vargas a aderir, né, o grupo dos aliados, participar do lado dos aliados, né? Então, isso aí foi importante. Muito bem. E aí a gente percebe o seguinte, essa guerra, né, como que ela se deu em 3 fases, né? Então, a gente vai aqui recapitulando, 3 fases importantes, né, desse processo, né? Primeira fase, nós temos aí o avanço do grupo do chamado do Eixo, né, com os alemães ocupando e invadindo territórios e expandindo o seu território e conquistando espaço, né, na Europa. Ele vai, então, pelo lado aqui da Europa, vai crescendo, porque ele vai invadindo vários países, né? E, por outro lado, os japoneses estão ali, na região do oriental, buscando e também a ocupação, né, do espaço da guerra, por outro lado. E aí são possessões que eram de domínio dos chamados aliados, né, da Inglaterra, da França, né? E isso é o primeiro momento, primeira fase, nós chamamos da fase aí do expansionismo. Depois, nós temos um segundo momento que os aliados vão ganhando espaço, eles vão conseguindo fazer com que a Alemanha dê uma freada na sua sanha expansionista. Ela vai, então, os aliados vão conseguindo frear um pouco aí, né, essa vontade dos alemães de ocupar espaço cada vez mais e de formar, então, esse seu grande império. E o terceiro momento é o momento em que os aliados, o eixo, vai perdendo espaço e os aliados vão, então, conseguindo sufocar, né, a Alemanha e o grupo do eixo, fechando, né, ali
o espaço, né, dos aliados, da Alemanha principalmente, da Itália, né, do Japão, que vai, então, sufocando, e eles vão, então, dar a volta, né, por cima, vai dar a virada, e os aliados, então, vão chegar a vencer, né, a guerra. E aí nós temos, fechando aí com a Segunda Guerra Mundial, chega ao fim. Vamos lá, então? Extra, extra! A Segunda Guerra Mundial acabou! Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Em abril de 1945, os aliados avançam sobre o território alemão, conquistando sua capital, Berlim. Humilhado e sem saída, Adolf Hitler cometeu suicídio. Em maio de 1945, a Alemanha rendeu-se. Apesar das repetidas baixas, os soldados japoneses não se rendiam e lutavam até a morte, e em casos extremos cometiam o seppuku, um ritual de suicídio onde uma adaga é enfiada nas entranhas. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram na Declaração de Potsdam, em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses. Em represália à não rendição dos japoneses, os americanos organizaram os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas, o que levou à rendição incondicional dos japoneses. Muito bem. E a guerra chega ao fim, porém, de uma maneira muito triste, né? Porque pela não rendição dos japoneses, os japoneses aí resistiam, né, a se render, continuavam, e tinha na cultura japonesa, né, dos soldados de não se entregar, de não se deixar vencer. Quando eles viam que não conseguiam, eles se suicidavam, né, utilizavam aí o seu suicídio, né, enfiando na barriga aí uma adaga, né, e indo ao suicídio. Isso fez com que os norte-americanos, vendo que os japoneses de maneira nenhuma iam se entregar, ele vai então e solta, né, pela primeira vez na história da humanidade, e tomara que também seja a última, né, em que se use armas atômicas no processo de guerra, né? Então a gente vai ver que foi aí algo inimaginável, né, o que aconteceu com os povos que estavam ali, porque são civis, né, ali não tinha soldados, eles soltam a bomba nas pessoas, nos civis, né, e vai destruir as duas cidades, de Hiroshima e Nagasaki, que isso é algo que repercute, né, até os dias atuais, coisas que jamais a gente pensa que volte a acontecer. A gente tem sempre, o mundo vai ficar nesse temor, né, de os países utilizarem armas atômicas no processo de guerra, porque isso é uma destruição da própria humanidade. Hoje, os Estados Unidos e a Rússia, né, que é parte dali do que sobrou da União Soviética, tem armamento para destruir o país aí várias vezes, né? Então, o país não, desculpa, o mundo, né, tem armas, potencial nuclear de bombas para destruir o planeta várias vezes. Então, é bom, né, que isso jamais volte a acontecer na nossa história. Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham aí compreendido esse primeiro momento aí da Segunda Guerra Mundial.